Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui sozinha pra fazer um vídeo diferente. Vim gravar esse vídeo porque a gente recebeu vários e-mails de pessoas falando que estavam mudando os seus propósitos, ao invés de ir pra Zoom, estavam indo para outros lugares por causa do nosso testemunho, por causa do que nós vivemos lá. Então eu gostaria de esclarecer algumas coisas, porque nós não gostaríamos que vocês tomassem uma decisão tão importante como essa através da opinião de um só casal, que é o nosso caso, né? Nós gostaríamos muito de ajudar vocês, mas tem alguns fatores, algumas coisas que não tem como a gente direcionar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com vocês a partir do momento que pisar os pés no Japão. Vocês têm que ter em mente que vocês vão estar num outro país, é uma outra cultura, uma outra língua. Então, assim, independente da região que vocês forem, vai existir os prós e os contras. Eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo eu não quero me fazer de coitada, ou também não quero pena de ninguém, dó de ninguém. Eu só vou colocar aqui o que exatamente aconteceu em resumo, para que vocês tenham uma noção do que foi, do que aconteceu, para que vocês possam realmente tomar uma decisão, para que vocês não fiquem assustados, gente. Então vamos lá. Primeiramente, nós começamos a trabalhar lá em Izumo. Eu e o Kyuto, nós trabalhávamos de Akin, e eu comecei a sentir muita dor nos pés. Gente, sentir dor nos pés, nas pernas e no corpo, nos primeiros meses é normal, devido à adaptação. No meu caso, eu nunca trabalhei de pé, em produção e tanto tempo, né? Uma jornada tão longa de trabalho. Então, pra mim foi bem difícil no começo, eu comecei a sentir muitas dores. E essas dores foram passando pro joelho, pra coluna e ficou muito intensa. E aí o Kyuto me falava pra ir no médico, porém eu não gosto de médico, eu não queria ir. Só que teve um dia que eu caí da escada da minha casa. Na verdade, foi uma queda pequena. Foram 2 degraus, escorreguei e caí sentada em cima da perna direita. Então, pra quem já tava com dor, a minha dor só piorou um pouquinho, assim. E aí eu enchia de salompa o meu corpo, praticamente minha perna inteira, pra tentar passar, amenizar a dor. As dores começaram a piorar. E aí chegou uns 2 dias depois da queda, eu não tava aguentando nem ficar de pé. Foi aí que eu falei pro Kyuto que eu não aguentava andar. Eu não aguentava ficar muito tempo sentada, que doía, nem muito tempo de pé, nem em posição nenhuma. Doía constantemente. E aí o Kyuto ligou pra empreiteira, eles disponibilizaram uma tradutora para ir comigo até uma clínica. Nessa clínica eu fiz raio-x, fiz exame de sangue e o médico me diagnosticou com fibromialgia. Aí ele me deu alguns remédios e eu comecei a tomar esses remédios, só que os sintomas não passavam. E aí eu comecei a sentir dores em todas as minhas juntas. E eu sentia muita dor. Fiquei muito fragilizada nesse tempo, porque, imagina, eu tinha todas aquelas expectativas de chegar e trabalhar e conquistar o sonho da casa própria, junto com meu marido. E assim, eu vi um monte de gente conseguindo e eu não. Eu não conseguia, o meu corpo me limitava. E eu, por mais que eu quisesse fazer as coisas, eu não conseguia. E eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia limpar a casa, eu não conseguia fazer nada. Eu chorava muito porque eu estava sentindo muita dor, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não entendia a língua do médico, eu não me sentia protegida naquela situação. E eu me sentia frustrada, porque todas as minhas expectativas de conseguir, de chegar aqui, de lutar, de trabalhar 2, 3 anos e voltar pro Brasil, comprar minha casa, foram frustrados, né? Olhava pro Kyuto fazendo tudo, né? Porque o Kyuto tinha que cuidar da casa, ele tinha que trabalhar 12 horas, ele cuidava do canal. Eu me sentia um peso pra ele, porque ele tinha que cuidar de mim, cuidar de tudo isso. Eu fiquei muito assustada nesse período. Por isso que a gente não abriu no canal o que estava acontecendo. Eu continuei indo no médico uma vez por semana e o médico ia aumentando a dosagem do remédio, já que a minha dor não passava. E ele me disse que eu tinha que me acostumar com a dor, porque era algo que não tinha cura. Então eu tinha que me acostumar a tomar aquele medicamento e viver assim durante um tempo. Nesse período foi bem frustrante pra mim também, que aconteceu uma situação que o Kyuto foi trabalhar. Ele tinha editado um vídeo que a gente já tinha gravado antes de eu ficar doente, que é o vídeo da ponte. E ele foi trabalhar e a grande parte das pessoas começou a julgar, falando que eu tava enganando a empreiteira,
que eu tava enganando a empresa porque eu podia andar de bicicleta até a ponte, mas eu não podia trabalhar. Não tinha lógica, né, essa acusação, porque, gente, eu não estava ganhando auxílio-doença, porque eu trabalhei apenas 2 meses, e o auxílio-doença você tem que trabalhar um certo período, que eu não me lembro, não me recordo quanto tempo, mas é um período maior. Então eu tava ganhando um tostão, e eu ainda tinha que pagar o Chacai Roquem, ou seja, eu tava devendo pra empresa. Então foi um período bem complicado, porque as pessoas, elas não conhecem a situação e elas julgam. Eu não estava com depressão, mas eu estava passando por um momento depressivo na minha vida, que eu estava me sentindo muito ruim, né? Eu estava me sentindo muito incapaz, né? E aí vinha aqueles julgamentos todos e aí eu me sentia pior ainda. Então foi um momento bem complicado. A gente esperava, a gente sempre espera, né? A gente tá sozinho no outro país, então não tem ninguém ali pra dar um abraço, pra falar, vai ficar tudo bem, olha, cuidado, calma. Então as coisas só iam piorando, a minha situação só ia piorando e eu não sabia o que fazer. Eu entrei em pânico, eu queria voltar pro Brasil pra fazer o tratamento no Brasil. E o Kilton não queria, ele queria continuar tentando. Ele falou, não, Dani, vamos tentar outro médico. Foi até que as pessoas indicaram pra ele, né, que a gente deveria procurar um hospital maior do que uma clínica. Nesse meio tempo, mudou a tradutora, né, e foi uma bênção de Deus pra mim. Porque foi uma tradutora muito carinhosa comigo, ela me abraçou, ela falou, vai ficar tudo bem, calma. E eu pedi pra ela me levar no hospital, ela me levou no hospital pra uma segunda opinião. E nessa segunda opinião, a médica me diagnosticou com uma outra doença chamada entesite. Só que eu teria que fazer os exames para comprovar essa doença, né? Fiz exame de sangue, eu fiz uma bateria de raio-x e tentei fazer um outro exame, que é a... 2 hours later. Eu tinha que fazer um outro exame chamado ressonância magnética. E eu não consegui fazer esse exame. Eu fui no dia, a tradutora não pôde ir comigo porque ela tinha um outro compromisso com outro paciente. E no dia, ou eu fazia naquele dia ou eu consegui fazer só um mês depois, né, o exame. E como eu tava com o computador, eu tinha que fazer o mais rápido possível, né. Só que aí, gente, eu tenho fobia de espaços confinados, espaços muito apertados, né. Então, eu até tentei fazer o exame, eu entrei dentro da máquina e eles colocaram na minha mão tipo um botãozinho pra eu apertar caso eu me sentisse mal, e eu fui, só que eu tinha que ir sozinha. No dia no hospital tava o meu marido e um amigo do serviço dele, né, que sabia falar japonês e acompanhou a gente, só que lá dentro eu tinha que entrar sozinha, pra proteção, né, pra não acontecer nada. A hora que eu fui entrando naquela máquina começou a me dar pânico. E aí eu comecei a apertar o botãozinho lá desesperadamente e chorava, e chorava, e chorava, e os japoneses não conseguiam me acalmar, porque eu não entendia o que eles estavam falando, eles não entendiam porque tipo, eles não conseguiam, né, se comunicar comigo. E aí eles me levaram pra fora lá, entregaram pro meu marido, explicaram que não conseguiram fazer o exame, e aí meu marido falou, tá bom então, né, vamos embora. Só que assim, eu fui embora pra casa frustrada, porque eu falei, nossa, nem o exame eu tô conseguindo fazer, gente. Foi muito tenso. Só que aí, o Kilton, ele é muito compreensivo, né? Ele falou, calma, Dani, a gente vai conseguir, Deus vai nos ajudar, tenha calma. Nesse meio tempo, que a gente tava orando muito pra Deus ajudar a gente, porque a gente sentiu que não tava nas nossas mãos, né? A gente não via, né, motivo, assim. Aí eu decidi sair da empresa, pedir demissão, porque tava mais com esperanças de voltar a trabalhar, né? Então fui lá pedir demissão e nesse meio tempo apareceu uma oportunidade pro Kilton para ir pra Comac, né? Uma oportunidade de trabalho. A gente foi pra Comac. E eu vou gravar um vídeo junto com o Kilton explicando o que aconteceu lá, por que não deu certo, por que a gente veio pra Suzuka. Mas o que eu queria dizer pra vocês, a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte, independente da situação que nós passamos, independente de toda a frustração, de todo o medo, de tudo, a gente conseguiu ver a mão de Deus em todos os momentos. Então, assim, a gente viu a mão de Deus nos segurando, alguém veio, doou comida pra gente, e a gente nem sabia que a gente ia
precisar, porque a gente passou por um período bem difícil em Comac, e esse alimento que foi nos dado foi o que nos ajudou durante esse período. Então a gente não sabia, Deus nos mandou pessoas para nos ajudar, mandou um casal que nos orientou lá em Zumo, levou a gente várias vezes para fazer compra no supermercado, que a gente não tinha carro e o supermercado era bem longe. Então Deus mandou o Fábio, que tá no canal também, o vídeo dele, pra nos ajudar com a carta, que todo mundo fala que é bem difícil tirar carta aqui no Japão, e pra gente foi bem simples. Então assim, Deus foi cuidando da gente em cada etapa, sabe? Então a gente não pode murmurar e falar, né, mal daquele período que foi, mal de Zumo. Aconteceu aquilo em Zumo, nosso tempo em Zumo foi bom. A gente conheceu pessoas muito boas lá, a gente teve sim julgamento de várias pessoas, mas a gente também teve sim apoio de várias pessoas que nos ajudaram com orações, várias pessoas que nos ajudaram, que fizeram favores, que emprestaram carro, amigos de verdade, sabe? Pessoas que nos levaram para passear, pessoas que realmente se importaram com a gente, sabe? E você vê a mão de Deus em tudo isso, você vê como Deus é bom e Deus cuidou da gente naquele período. Deus cuidou da gente na mudança para Comac, Deus cuidou da gente na mudança de Comac para cá. Então assim, você vê que Deus estava no controle o tempo todo. A gente que estava teimando e querendo que as coisas acontecessem conforme as minhas expectativas. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Eu entendo as expectativas de vocês aí no Brasil. Eu entendo o quanto vocês estão preocupados, porque estão vindo para um outro país. A gente já teve essa preocupação, porque a gente também entrou em contato com youtubers aqui do Japão, perguntando o que estava acontecendo, como que era, se era bom, se não era bom, se o que ia acontecer com a gente. A gente queria uma resposta, a gente queria uma certeza de que tudo daria certo. Só que infelizmente o que aconteceu comigo foi algo que aconteceu comigo. Existem pessoas que estão lá há 10 anos. Tem gente que ficou lá 3 anos e já voltou pro Brasil. Tem gente que tá lá há 25 anos e pretende continuar lá. Tem gente que, assim como nós, ficou um determinado tempo e foi para outra região do Japão. Então, se Zumo vai ser bom para você ou não, somente Deus para saber. Somente Deus para te auxiliar, para te mostrar, mas fique ciente que Deus está no controle, que independente de você venha, a partir do momento que você coloca tudo nas mãos de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus está cuidando de você. Peça para Ele para enxergar isso, porque Ele vai te mostrar o quanto Ele tem cuidado de você. Então, a partir do momento que você chegar em Zumo, existe sim os prós e os contras. Vai existir momentos bons, vai existir momentos ruins, vai existir coisas que você fala, nossa, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Por que, Senhor? Só que tudo tem um propósito, às vezes de aprendizado, às vezes de trazer você para uma outra região no país. Por exemplo, eu creio muito que Deus quer que a gente esteja aqui em Suzuka, que Deus tem um propósito pra gente aqui. E que Deus nos trouxe pro Japão não somente para ganhar dinheiro, né, para comprar, para realizar os nossos sonhos, comprar a nossa casa própria, mas que Deus tem um propósito muito maior do que a gente imagina pra gente aqui. Então, tente viver cada dia o seu momento e tente aproveitar ao máximo de cada circunstância, né? Porque vão acontecer coisas boas, vão acontecer coisas ruins, mas Deus está contigo, Deus é contigo. Então, pensa muito nisso, foca em Deus, Ele é o único que vai poder te ajudar a esclarecer as coisas. Nós gostaríamos muito de poder dar, assim, uma solução, sabe? Uma resposta certa para vocês, falar, gente, é isso, a empreiteira boa é essa, vem por esse caminho. Mas, gente, o único caminho que eu posso indicar e que é certeza que é o certo é Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, quem vier por esse caminho, independente do que acontecer, independente se o dia for bom ou mal, Jesus Cristo vai estar do seu lado, Ele vai cuidar de você e Ele vai te dar tudo o que você precisa, no momento certo. Então,
Esses dias eu tava andando de carro, estava indo de carro pro trabalho, estava muito preocupada com a situação financeira, com as preocupações da vida, se a gente ia conseguir realizar os nossos sonhos ou não. E aquela coisa na minha cabeça, assim, de repente eu olhei para um terreno, né? Era um terreno vazio, assim, não tinha nada de construção. E tinha 2 passarinhos brincando um com o outro, né? E aí na minha mente, na hora, veio a passagem de Mateus 6. Eu vou ler para vocês. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não se preocupem. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. E assim como Ele cuidou de nós, tem cuidado, Ele vai cuidar de vocês. Então, eu peço para que vocês confiem em Deus. Nós não temos como oferecer para vocês uma resposta certa. O que é, o que não é, se é bom ou não é bom. Mas o que nós temos para oferecer para vocês é a nossa fé. E eu creio que é a fé em Deus que vai fortalecer vocês. Então, gente, eu e o Kilton desejamos a vocês que sejam muito abençoados por Deus, que Ele os guie, os guarde, os proteja. E sejam bem-vindos a essa nova vida aqui no Japão. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!